a paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria poder estar de volta para que juntos possamos adorar ao Senhor, cultuar ao nosso Deus. Que bom que você se posicionou para que possamos cultuar a Deus a partir de agora. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Quero ler uma porção da palavra do Senhor que certamente vai abençoar a nossa vida. Diz assim o texto, a partir do versículo de número 1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Palavra que certamente nos estimula a nos mantermos unidos em Cristo, né? Esta é a unidade que Deus espera que nós, como igreja, tenhamos. Vamos orar? Pai bendito e santo, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo que o Senhor nos concede. Te louvamos agradecidos, ó Deus, pela sua igreja que se reúne a partir deste momento, Senhor, para um tempo de louvor, adoração, exaltação ao seu nome e também de meditação na sua palavra. Derrama sobre nós a tua bênção ainda mais, porque somos carentes e necessitados dela. Abençoa, ó Deus, cada vida que ouve, que participa deste culto, e que o Senhor possa se manifestar de forma gloriosa, poderosa, abençoadora sobre cada vida. Nós oramos e te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Uma boa noite para você, para sua família. A graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre vocês. Vamos adorar o nome do nosso Deus, amém? E devemos fazer isso. A Bíblia diz que com júbilos nós devemos louvar ao nome do Senhor. Então pega na mão do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos, e neste momento, com muita alegria, vamos declarar: Senhor, Tu és tudo que eu quero. É isso que eu quero, é a Tua presença. É a Tua presença que nós desejamos na nossa casa, é a Tua presença que nós desejamos no nosso coração. Nós queremos nessa quarentena que está parecendo interminável, prosseguir em conhecer ao Senhor cada dia mais. Que seja esse o seu alvo nesse tempo, conhecer e conhecer cada vez mais ao Senhor, amém? Vamos declarar isso com alegria. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode
seguir, Senhor. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Não é nenhuma outra voz que nós desejamos, Pai. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. É isso que eu desejo, amém? Espero que seja esse o desejo do seu coração. Conhecer a Deus cada dia mais. A Bíblia conta que quando Deus tirou o povo do Egito, que Moisés sobe ao monte, Deus fala para Moisés: Moisés, não posso ir com vocês. Esse povo é obstinado. Eu andar no meio de vocês não vai sobreviver ninguém. Mas o que Moisés fala para Deus é lindo. Deus, não nos faça sair deste lugar se o Senhor não for conosco. Porque no final de tudo o que importa, querida, é se você está com a presença de Deus. Não são as suas finanças, não é a sua saúde, não é nada que você acha que pode te trazer segurança. No final de todas as coisas, o que conta é a presença de Deus, que nos faz passar em qualquer situação com alegria em nossos corações. Temos passado dias tristes se ficarmos presos aos noticiários, meu Deus do céu, misericórdia. Mas é a presença de Deus que faz com que momentos como esse tragam alegria para os nossos corações. Momentos de cantarmos para Ele, momento de louvarmos, exaltarmos o nome dEle. Por isso é tão importante que você pare tudo na sua casa. Não é simplesmente ligar o celular e continuar fazendo os afazeres, não, é parar tudo, para que você tenha esse tempo reservado a adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. E que nessa noite você possa pedir: Espírito Santo de Deus, encha a minha vida. Porque diz a Bíblia que onde há o Espírito de Deus, não há lugar para medo. Onde há a presença de Deus, somos cheios desse amor de Deus, e esse amor lança fora o medo, as inseguranças, os temores, as vozes que ficam falando na sua mente: vai dar errado, o que a gente vai fazer, não estou perdido. Não, se encha do Espírito Santo de Deus, busque a face de Deus, feche os seus olhos neste momento e fale: Senhor, eu quero ser cheio. Senhor, nós desejamos a Tua presença, Pai. Nós nos abrimos por inteiro para que o Senhor nos encha nessa noite. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso medo, para que o Senhor encha os nossos corações, Pai. Nos enche, Senhor.
provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Tu provês o fogo, e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me. Essa é a nossa oração nessa noite, Espírito Santo de Deus. A nossa oração nessa noite é por mais de Ti, Senhor. A nossa oração nessa noite é para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que sejamos cheios da plenitude do Teu Espírito Santo, Pai, porque é isso que nos importa, porque é isso que nós desejamos, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos nos encher cada vez mais dele, amém? Uma das vezes que a Bíblia nos fala de homens sendo cheios do Espírito Santo, a primeira dela lá no livro de Atos, quando o Espírito de Deus desceu naquele lugar sobre a vida daqueles homens. Não só a vida daqueles homens mudou, o mundo mudou depois daquele acontecimento. Não foi um fato em Jerusalém, foi um fato que culminou em mim, em você, os efeitos do enchimento do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós devemos buscar,
buscar como naquele dia Deus, o Espírito Santo encheu a vida daqueles homens, que nós também possamos ser cheios do Espírito de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, como te desejamos, Pai, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Nós te adoramos, Senhor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, com amor incondicional. Obrigado. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Clamamos por ti, Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, te desejamos, que desce como fogo, incendeia os nossos corações, Pai, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Eu navegarei
damos graças, Deus, por esse tempo em Tua presença. Não foram simples canções, Pai. Foram orações do que nós desejamos. Desejamos ser cheios. Desejamos que o Teu Espírito Santo, Pai, possa incendiar os nossos corações, nos traga fome, nos traga sede de Ti, porque queremos, Deus, ter cada dia mais um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, Pai. Obrigado por tudo, por nos guardar no meio dessa pandemia, por guardar as nossas famílias. Obrigado porque não estamos sozinhos. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Boa noite, igreja amada, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos aqui esta noite para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos. 1 Reis 19, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos pela Tua presença nesta noite, nesse lugar. Te agradecemos, querido Espírito Santo, porque o Senhor tem envolvido as nossas vidas aqui nesse lugar. O Senhor tem nos abraçado com Teus braços de amor, Senhor. Obrigado pelos louvores, Senhor, que pudemos prestar a Ti adoração nesta noite. Obrigado pela vida de cada músico, Senhor, que tem se disponibilizado na Tua casa, Senhor. Oh, Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor, obrigada. Fala conosco nesta noite. Confirma, Senhor, aquilo que o Senhor já começou a fazer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra que nós lemos esta noite fala sobre um conflito que esse profeta, o profeta Elias, estava vivendo nesse momento. E interessante notar que ele chegou num momento que demonstra desânimo, demonstra depressão, demonstra cansaço físico, emocional. Mas se nós observarmos um pouquinho antes desse texto, alguns capítulos antes, alguns momentos antes, nós vemos um outro Elias. Nós vemos um Elias que multiplicou o azeite da botija da viúva. Nós vemos um Elias que multiplicou a farinha na panela. Nós vemos um Elias que ressuscitou o filho dessa mesma viúva. Nós vemos também um Elias que orou e fogo desceu do céu e queimou todo o sacrifício, queimou o holocausto. E nós vemos também um Elias que, por causa da fé que ele tinha em Deus, por causa desse compromisso que ele tinha com Deus e com a sua palavra, um Elias que deixava Deus usar e Deus usava. Nós vemos também um Elias que disse para o rei Acabe: vai cessar, não vai haver chuva por um tempo. E lá em Tiago nós vemos que não choveu por 3 anos e 6 meses. E agora, no entanto, esse mesmo Elias, que foi tão usado por Deus, que foi
tremendamente usado por Deus. Esse Elias está desanimado, ele está abatido. E essa semana eu meditei muito sobre Elias, sobre essa fase de Elias. E o que me veio à minha memória, à minha mente, e o que não parava de voltar à minha mente é: Senhor, como é que nós temos vencido as nossas guerras? Porque, irmãos, guerras nos vêm de todas as maneiras, de todas as formas, em todos os momentos. Que tipo de guerra nós temos enfrentado? É isso que eu medito comigo mesma e gostaria que a igreja meditasse também. Que tipo de guerra você tem enfrentado? Qual tem sido a tua guerra? E de que maneira você tem enfrentado essa guerra? Durante essa semana eu ouvi muito uma canção, uma ministração do Fernandinho que fala: é assim que luto minhas guerras. E Deus falou muito ao meu coração: filha, de que maneira você tem lutado as suas guerras? E quais têm sido as suas guerras? Nós vamos pensar um pouco nisso essa noite juntos. Senhor, cada guerra que tem se levantado na minha vida, me ensina como lutar essa guerra. Vamos voltar um pouquinho no passado. Abraão enfrentou as suas guerras. Quando Deus deu um desafio para ele, colocou um desafio diante dele e disse: vai para uma terra, deixa tudo, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia o que ele ia encontrar, mas ele foi, porque ele creu que aquele que deu a palavra, aquele que o chamou, era poderoso para suprir suas necessidades. E ele enfrentou a sua guerra crendo, confiando naquela palavra que o Senhor deu para ele. Moisés também enfrentou as suas guerras no Egito. Antes de sair do Egito, como que Moisés batalhou para tirar o povo escolhido de Deus do Egito das garras de Faraó. Mas ele enfrentou as suas guerras crendo nas promessas de Deus e naquilo que Deus prometera para ele. E se nós começarmos a observar durante toda a Bíblia, nós vamos ver muitos que travaram as suas guerras e venceram. Olha para Davi. Eu gostei muito de meditar sobre Davi e parei para pensar, irmãos, e gostaria que você pensasse também um pouquinho essa noite. Davi, ele era um menino que não tinha expressão. Os irmãos dele eram soldados bonitos, bem afeiçoados, talvez com um bom físico, uma boa postura. Mas Davi, pelo que a Bíblia diz, ele era um menino, não tinha expressão nenhuma, ninguém o via praticamente. Só que tem uma coisa: quando aquele gigante veio e desafiou o povo de Israel, Davi tinha ido levar alimento para os seus irmãos. E o que Davi fez? Ele peitou aquele gigante. E ele disse: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus vivo? Davi, naquele momento, se posicionou. Ele lutou a guerra dele, ele enfrentou o gigante dele na força do Senhor. E ele venceu. E ele matou aquele gigante. Então, irmãos, Deus falou muito ao meu coração: filha, como você tem enfrentado as suas guerras? Nós precisamos aprender a lutar as nossas guerras com as armas certas, da maneira correta. E falando de Elias, ele continuou sendo amado do Senhor. Ele continuou sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Porém, naquele momento, Elias se deixou abater, ele deixou que o desânimo, ele deixou que a tristeza abatesse o seu interior. Sabe por quê, irmãos? Elias era muito zeloso. Ele era muito zeloso pela obra, pelo reino de Deus. Ele era obediente, era uma pessoa simples e muito usado por Deus. Só que, num momento aqui, nós vemos que Elias, ele começou a olhar para si mesmo. No versículo 3 aqui diz:
Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a si mesmo. Elias estava tão preocupado com aquela situação que o povo de Israel estava enfrentando, como o pastor David disse aqui, o povo era um povo obstinado, era um povo desobediente. E naquele momento ali a nação de Israel estava voltada para Baal. Poucos fiéis permaneceram. Elias, naquele momento, não conseguiu enxergar esses fiéis. Para ele, somente ele havia ficado de fiel. Só que não era assim. E mais para frente nós vamos ver. Aqui no versículo 4 diz que ele mesmo, porém, se foi para o deserto. Elias tomou uma decisão. Eu vou fugir, porque essa rainha má, porque Jezabel era uma rainha muito má, e pelo que nós vemos aqui estudando a palavra, na realidade quem comandava o reino ali era ela e não o rei. E ela queria matar Elias, ela perseguia Elias. Então Elias cuidou em tentar salvar a sua própria vida. E aí a palavra diz aqui no versículo 4 que ele foi para o deserto e debaixo de um zimbro pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias se encontrava aqui diante do seu gigante. Ele havia enfrentado nesse momento aqui a sua maior batalha. Como Elias vai encarar essa batalha? Quais são as armas que ele vai usar para enfrentar essa batalha? Nesse momento aqui, ele estava desistindo de tudo. Ele não conseguia tomar uma decisão correta, ele não conseguia pensar corretamente, porque ele estava olhando para a própria dor. Irmãos, não é diferente conosco. Quantas vezes nós enfrentamos problemas, dificuldades, fases, nós passamos por fases na nossa vida que muitas vezes não conseguimos enxergar o que Deus quer fazer, porque nós paramos e ficamos olhando para a nossa própria dor, para o nosso próprio problema. Aquele problema é o nosso problema, é como se fosse um problemazinho, como se fosse um animalzinho de estimação. O meu problemazinho de estimação, a minha dorzinha de estimação. E aí que nós erramos. Porque nós perdemos a força para encarar as nossas guerras, nós perdemos a direção, nós não conseguimos ver a direção de Deus para enfrentar as nossas batalhas. Conheci uma pessoa que passou por muitas situações há bem pouco tempo. E no meio de toda a batalha que aquela pessoa estava enfrentando, um dia ela pediu ao Senhor, porque ela perguntou como Elias, por que o Senhor não me tira a vida? E o Senhor disse: filha, ainda não acabou. Eu sou contigo. E aí aquela pessoa disse: Senhor, mas eu só vejo ossos. Eu estou andando em cima de escombros. E eu não consigo ver vida. E o Senhor disse para aquela pessoa: olha bem ao teu redor. Você está vendo esses ossos secos? Eu posso fazê-los viver. E aí, irmãos, essa pessoa se posicionou e começou a orar. Então, Senhor, ressuscita esses ossos. Nós temos que observar aquilo que Deus diz e não o que a situação está falando para nós no momento. Elias ficou olhando para aqueles infiéis que começaram a se dobrar diante de Baal. Só que ele não percebeu que ainda havia um remanescente fiel. E mais à frente aqui nós vamos observar que o Senhor diz para ele: ei, não é só você o fiel que sobrou. Eu ainda mantenho muitos fiéis naquele lugar. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, parar de olhar para nós mesmos, para a nossa dorzinha, e começarmos a observar dos nossos lados, e observar as dores dos outros, sentir um pouco da dor do outro.
Esses últimos dias que nós estamos vivendo, nós, graças a Deus, temos visto muitas pessoas se mobilizando e tentando sentir um pouco da dor do outro. Isso é muito maravilhoso. E serve de lição para nós, filhos de Deus, servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo. Que o Senhor coloque em nós esse desejo de misericórdia pelas almas, de misericórdia por aqueles que precisam. Como nós vamos enfrentar as nossas batalhas? De que maneira nós vamos batalhar a nossa guerra? Como nós vamos lutar a nossa guerra? Primeiro, confiando no Senhor, entregando toda a nossa aflição, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz, que vem para tirar a nossa harmonia, entregando tudo nas mãos de quem pode fazer alguma coisa. Vamos continuar lendo aqui, versículo 5. Elias ali, então, ele deitou e dormiu debaixo daquele zimbro. E aí, um anjo chegou e tocou-lhe e disse: levanta e come. Queridos, de onde apareceu aquele anjo? Elias talvez nem sabia que fosse um anjo. Ele acordou, comeu, bebeu e dormiu de novo. Um pouquinho mais tarde, depois que ele dormiu, descansou, o anjo tocou nele de novo e falou: levanta, come e bebe. Elias de novo levantou, comeu e bebeu. O que nós aprendemos aqui? Em todo tempo, Deus cuida das nossas necessidades. Deus sabia, sim, que Elias estava preocupado consigo mesmo. Deus sabia que Elias não estava conseguindo enxergar a grande obra que Deus tinha para fazer através da vida dele em breve, porque ele ficou preso ao medo, o medo que ele estava sentindo de Jezabel. E o medo paralisa, irmãos. O medo não nos deixa enxergar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Elias, naquele momento, ele sentiu medo da morte, ele sentiu medo de perder a sua vida, e ele, tentando salvar a sua própria vida, foi para o deserto. Mas Deus, em todo tempo, cuidou dele, assim como Ele cuida de mim e de você, em todo tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de coronavírus, irmãos, não temas, maior é o que está em nós do que está aí no mundo. Se nós lutarmos a nossa guerra da maneira correta, e qual é a maneira correta? Olhando para a palavra, consagrando a nossa vida a Deus, estando debaixo da potente mão de Deus, dependendo do Altíssimo. Se nós fizermos isso, nós vamos estar batalhando as nossas guerras, lutando as nossas guerras da maneira correta. Elias, então, se alimentou. O versículo 9 diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Elias, então, Deus faz uma pergunta: ei, meu filho, o que você está fazendo aqui nessa caverna? E ele começa a dar um monte de justificativas. Ele começa a falar do porquê de todo aquele sentimento dele. Ele começou a acusar o povo de Israel. Olha, a culpa é deles, porque eles deixaram o Senhor. Eles deixaram de te adorar e passaram a adorar Israel. Eles procuram me matar, porque como eles também estavam adorando a Baal naquele momento, fazia parte da mesma adoração que a rainha Jezabel fazia. Então, ele colocou todo mundo em um pacote só. Olha, Senhor, e por isso eu fugi para cá. E aí o Senhor diz assim no versículo 11: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor em um grande e forte vento,
Fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu seu rosto no manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E sabem o que aconteceu? Elias começou de novo a se justificar. Ah, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. E aí no versículo 15, o Senhor diz: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus aqui fala para Elias: Elias, presta atenção, você não é o último fiel da terra. Eu conservei ainda um povo fiel, você não está sozinho. Irmãos, quantas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos no meio da nossa batalha? Quantas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos no meio da nossa luta, enfrentando o nosso maior gigante? Só que quando nós olhamos para a palavra, quando nós voltamos para o joelho e clamamos por socorro, o Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E isso precisa estar aqui, cravado no nosso coração. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus chama a atenção de Elias aqui. Olha, Elias, você vai sair dessa caverna agora e você vai completar a obra que eu havia começado em sua vida. E o que ele faz? Primeiro, Deus alimenta por 2 vezes. Esse alimento não é simplesmente pão e água, não é, com certeza não foi só um alimento natural, porque houve um fortalecimento na vida de Elias para o que ele ia fazer depois. E aqui o Senhor fala para ele agora você vai se levantar e vai sair dessa caverna. E logo em seguida ele já tinha afazeres, ele já tinha um serviço já para fazer. Irmãos, nós não podemos nos prostrar, nós não podemos ficar parados diante das situações difíceis. Ah, não, eu vou parar com tudo porque está difícil demais, não quero mais saber, não vou mais me envolver. Elias estava assim. Só que não é isso que Deus tem para nós. Não é essa a nossa arma de guerra. A nossa arma de guerra é se posicionar, é se colocar de pé e falar: Senhor, se o Senhor for comigo, eu irei onde o Senhor me mandar. E Elias se levantou. Ele se levantou e foi. E aí, se você continuar lendo aqui, o versículo 19 diz que Elias partiu dali, achou Eliseu de Safate e foi cumprindo o propósito que Deus tinha na vida dele. O que nós queremos frisar bem aqui nessa noite, na minha vida e na sua vida, querido? De que maneira você tem batalhado as suas guerras? Quais são as armas que você tem usado para guerrear? Não tem a ver com o que a gente tem, irmãos. Não tem a ver, mas tem a ver nas mãos de quem nós estamos depositando a nossa confiança. Tem a ver nas mãos de quem nós estamos depositando a nossa fé. Nas mãos de quem nós estamos colocando todas as nossas necessidades. Fugir não resolve. Ficar parado, prostrado, não resolve. Cair e ficar caído não resolve. Lá no passado,
Muitas vezes Deus disse ao povo de Israel: ficai de pé, vede o meu livramento. Assim como ele disse para Josué: não temas, eu sou contigo. A minha presença será contigo. Então, se a presença de Deus estiver conosco, irmãos, nós faremos grandes coisas para a glória do Senhor. De que maneira você tem batalhado as suas batalhas? Que essa palavra, ela ache pouso, ache morada no nosso coração essa noite. Que a gente não venha nos apavorar diante das dificuldades, que a gente não venha sentir medo e deixar que esse medo paralise. Não deixe que o medo dessa coronavírus, dessa pandemia, venha travar a sua vida, venha travar a sua fé. Deus tem nos dado oportunidades tremendas, irmãos, de clamarmos a Ele, de termos tempo de comunhão com Ele. Então, aproveita esse tempo na sua casa, dobra mais o joelho, ora mais, lê mais a palavra. Essa é a nossa maneira de batalharmos a nossa guerra. Como é que você tem lutado? Como é que você tem enfrentado o seu gigante? O gigante tem um objetivo. Ele não vem só para destruir. O gigante nos põe para cima. Porque Davi estava lá na malhada, cuidando de ovelhas. Ninguém via Davi. Mas foi Davi, por causa da fé que ele tinha no Senhor, por causa da presença de Deus na vida dele, que Davi foi visto. Então, irmãos, vamos colocar tudo, todas as nossas lutas, todas as nossas fraquezas diante de Deus, vamos deixar que Ele cuide e Ele nos direcione. Como é que você tem enfrentado a sua batalha? É assim que eu luto minhas guerras. Muito bem, só nos resta orar, só nos resta batalhar a batalha da fé. Vencemos quando nós temos Deus nos sustentando, Deus nos socorrendo, Deus nos enchendo, Deus nos capacitando, Deus nos direcionando. Deus tem que ser o principal motivo do nosso viver. Que nessa noite essa palavra possa encontrar terra fértil no seu coração e produzir o fruto pelo qual ela foi semeada, lançada na sua vida. Nós vamos orar e eu quero agradecer a nossa irmã Sueli por esta palavra que certamente abençoa a nossa vida, abençoa a igreja, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Vamos orar juntos? Pai celestial e bendito, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo que o Senhor nos concede nesta noite. Obrigado pela sua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas, da tua igreja, do teu povo, em toda a face da terra, aonde a nossa voz, aonde este vídeo alcançar uma vida, que a boa mão do Senhor também possa alcançar, abençoar, fortalecer, sustentar, direcionar, dar a vitória em meio às lutas, às batalhas que nós enfrentamos. Diz a sua palavra que quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, no tempo de Deus Ele nos exalta, no tempo de Deus Ele nos levanta. Então, que nessa noite nós possamos, ó Deus, entender a sua palavra, não ficar, ó Deus, justificando, ou então com palavras que realmente não edifica e que não satisfaz o desejo do seu coração. Que possamos, ó Deus, tomar um posicionamento de tal forma que nos tornemos, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos para servir ao Senhor, servir uns aos outros, continuarmos firmes na caminhada, porque certamente o Senhor seguirá conosco. Nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida de forma rica, abundante, que Deus fortaleça o seu coração, que Deus lhe capacite, que Deus lhe renove, que Deus lhe encha com o seu poder, para que você continue firme. E se você nessa noite ouviu essa palavra e sentiu que o Espírito Santo falou ao teu coração, quer entregar a sua vida ao Senhor, porque você estava caminhando, tentando se distanciar de Deus, ou até mesmo pedindo para que Deus tire a sua vida, leve você. Hoje é a noite em que Deus quer
trazer a vida, te sustentar, te renovar, te salvar, te libertar, te fortalecer. Receba essa palavra, se comprometa com o Deus vivo e todo-poderoso, porque Ele é poderoso para fazer coisas, diz a sua palavra, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus abençoe vocês. E aí onde você está, estenda as tuas mãos, porque eu quero petrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre mim, sobre ti e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, e quem crê diga amém. Tenham todos uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém?